Minha esposa virou médica e comemorou pedindo o divórcio no mesmo dia. Assinei sem discutir e sumi completamente. 8 anos. Esse foi o tempo que passei construindo o sonho de outra pessoa enquanto o meu juntava poeira num canto. 8 anos trabalhando em dobro para pagar a faculdade de medicina dela. 8 anos comendo comida congelada porque ela estava sempre estudando. 8 anos de férias canceladas porque ela precisava focar nas provas. 8 anos ouvindo, quando eu me formar, tudo vai ser diferente. A formatura foi numa quinta-feira de maio. Tirei o dia de folga do trabalho especialmente para estar lá, até comprei uma camisa nova para a ocasião. Afinal, aquele era para ser nosso momento, nossa conquista, nosso futuro finalmente começando. Sentei naquele auditório lotado vendo ela cruzar o palco. Quando chamaram o nome dela, levantei e aplaudi mais forte que qualquer um. 8 anos de sacrifício finalmente valendo a pena. Pelo menos, era o que eu pensava. A cerimônia terminou por volta do meio-dia. As famílias tiravam fotos, comemoravam, faziam planos pro jantar. Esperei perto do carro enquanto ela posava com os colegas, aquele diploma na mão como se fosse um bilhete premiado. Quando ela finalmente veio até mim, esperei um abraço, um beijo, talvez uma obrigada. Em vez disso, ela me entregou um envelope pardo. O que é isso? Perguntei. Papéis do divórcio, disse, como se falasse do tempo. Já assinei minha parte. Olhei para o envelope, depois para ela. Não estava brincando. Não tinha emoção nos olhos dela, nem hesitação na voz. Não era uma decisão impulsiva. Era planejado. Você tá falando sério? Muito sério. Olha, não preciso mais de você. Tenho meu diploma. Tenho propostas de emprego. Tenho um futuro. Você foi útil durante a faculdade, mas esse capítulo da minha vida acabou. Útil. 8 anos da minha vida reduzidos a uma palavra. Útil. Então eu fui o quê? Um programa de bolsa de estudos? Ela deu de ombros. Você sabia no que estava se metendo. Fui clara desde o começo. A faculdade de medicina vinha primeiro. Agora sou médica e quero recomeçar. Sem peso morto. Peso morto. Era isso que 8 anos de casamento significavam para ela. Peso morto. Os colegas dela começaram a se reunir ao nosso redor, provavelmente curiosos com a conversa intensa. Alguns eu conhecia das poucas festas que fui ao longo dos anos. Todos sabiam que eu era o marido que trabalhava horas extras para pagar a mensalidade da amiga deles. Abri o envelope e dei uma olhada nos papéis. Tudo já estava preenchido. Ela dividiu nossos bens, ficou com o carro que queria, até listou o apartamento como só dela, já que logo estaria ganhando dinheiro de médica. Eu ficava com o mínimo que a lei exigia. Você pensou mesmo em tudo, hein? Não sou idiota. Sei o que quero. Olhei para os colegas dela nos encarando. Para as famílias comemorando ali perto. Para a mulher que passei 8 anos sustentando, agora me descartando como um livro didático usado. Aí fiz algo que surpreendeu todo mundo, principalmente ela. Tirei uma caneta do bolso da jaqueta e assinei todas as páginas sem ler o resto. Bem ali, no estacionamento, na frente dos colegas dela da faculdade de medicina. Terminei nosso casamento com a mesma frieza que ela usou para começar essa conversa. Pronto, disse, devolvendo os papéis. Parabéns pela formatura. E pelo divórcio. A boca dela caiu. Ela esperava drama. Súplicas. Talvez até raiva. Recebeu uma cooperação eficiente. Pera, só isso? Não vai brigar? Tentar me convencer. Por que eu lutaria por alguém que acabou de me chamar de peso morto? Virei e saí do estacionamento, deixando ela lá com o diploma numa mão e os papéis do divórcio na outra. Atrás de mim, ouvi os colegas dela começarem a cochichar. Não olhei para trás. Não levantei a voz. Não fiz cena. Simplesmente saí daquele estacionamento e da vida dela completamente. A última coisa que ouvi ao virar a esquina foi um colega perguntando quem era aquele cara e por que ele deixou o próprio carro para trás. Continuei andando. Ela queria recomeçar sem peso morto. Perfeito. Ela estava prestes a descobrir exatamente que peso eu vinha carregando todos esses anos. 3 dias depois do incidente no estacionamento, eu tinha assumido. Não só do apartamento, mas do estado inteiro. Enquanto ela provavelmente esperava que eu voltasse rastejando com pedidos de desculpas e flores, eu estava executando o maior sumiço da minha vida. A beleza de ser casado com alguém que nunca prestava atenção nas finanças era que ela não fazia ideia do que eu controlava. Ela achava que ficaria com o apartamento porque ia ganhar dinheiro de médica. O que ela não sabia era que eu pagava o aluguel com minha conta pessoal nos últimos 2 anos, não com a conta conjunta. O contrato estava só no meu nome. Passei esses 3 dias liquidando tudo o que importava, fechei nossas contas conjuntas, transferi minha parte para um banco que ela nunca ouviu falar.
Cancelei os serviços públicos no meu nome. Troquei meu número de telefone para uma nova operadora. Até cancelei a assinatura da Netflix que ela amava. No sábado de manhã, estava carregando minha picape com tudo que realmente importava. Roupas, ferramentas, a louça da minha avó que ela nunca valorizou e minha coleção de discos de vinil vintage que ela sempre reclamava que ocupava espaço. Portland, Oregon, virou meu destino. Não porque eu tinha laços lá, mas porque não tinha. Um recomeço num lugar onde ninguém conhecia minha história e ninguém pensaria em me procurar. O apartamento que encontrei não era nada demais. Um quarto, a 15 minutos do centro. Com vista para um estacionamento em vez da esquiline que ela sempre dizia querer. Mas era meu. Totalmente, legalmente, financeiramente meu. Consegui um emprego em menos de uma semana. Gerenciamento de construção para uma empresa média que fazia prédios comerciais. O salário era bom, as horas eram razoáveis, e ninguém perguntava da minha vida pessoal. Perfeito. Enquanto isso, na nossa antiga cidade, ela estava descobrindo a realidade do recomeço dela. O primeiro sinal de problema veio quando tentou pagar o aluguel. Parece que vou ser médica não é moeda válida pro senhorio. Quando a luz foi cortada 3 dias depois, seguida da internet, ela finalmente entendeu que eu não era peso morto. Eu era a base. As mensagens dela começaram na primeira semana. Precisamos conversar. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente sumir. Eu via as mensagens chegarem e apagava cada uma sem ler além da prévia. As ligações começaram na segunda semana. 27 chamadas num dia. Deixei todas irem para o correio de voz, depois apaguei. Sem ouvir. Se ela tinha algo importante para dizer, podia mandar por escrito pelo advogado dela. No segundo mês, veio o pânico de verdade. Ela tentou me usar como referência para um pedido de apartamento, só para descobrir que meu número antigo estava desconectado. Entrou em contato com minha irmã, meus pais, até meu colega de quarto da faculdade. Cada um recebeu a mesma mensagem minha: não conheço ninguém com esse nome. A jogada mais desesperada veio no terceiro mês. Ela descobriu meu novo empregador e ligou para o escritório principal, alegando uma emergência familiar. Meu chefe passou a mensagem. Contei a verdade. Não tenho emergência familiar porque não tenho família com esse nome. Ele entendeu e discretamente marcou o número dela no sistema. O que ela não percebia era o quanto eu estava gostando da minha nova vida. Portland me caiu bem. O café era melhor, as pessoas cuidavam da própria vida, e ninguém esperava que eu sacrificasse meu presente pelo futuro de outra pessoa. Entrei num grupo de trilhas que se reunia todo fim de semana, comecei aulas noturnas de gerenciamento de projetos, até voltei a sair com pessoas, nada a sério, só redescobrindo como era ter conversas que não giravam em torno do estresse da faculdade de medicina. A mulher que conheci numa cafeteria de livraria era tudo que minha ex-mulher não era. Ela tinha a própria carreira como designer gráfica, pagava as próprias contas e parecia realmente interessada nas minhas ideias e opiniões. Quando contei que tinha me divorciado recentemente, ela só assentiu e disse: parabéns por saber quando sair fora. Sem drama. Sem analisar o que deu errado. Sem sugerir terapia ou segundas chances. Só aceitação de que casamentos às vezes acabam e seguir em frente é a melhor opção. No sexto mês, parei de checar se minha ex-mulher tentava me contatar. Criei uma rotina que não tinha nada a ver com os horários, preferências ou necessidades dela. Acordar às 6, tomar café lendo notícias, trabalhar das 7 às 4, academia ou trilha depois do trabalho, jantar com amigos ou uma noite tranquila em casa lendo. Simples, pacífico, meu. A ironia não me escapava, enquanto ela provavelmente contava para os colegas sobre o recomeço como médica solteira, eu era quem realmente estava vivendo de cara nova. Sem peso morto me puxando para baixo. Sem ninguém tratando minhas contribuições como conveniências temporárias. Ela queria recomeçar do zero. Dei exatamente isso a ela, mas algo que ela não esperava, um espaço totalmente vazio onde eu costumava estar. 3 anos da minha vida em Portland, eu estava vivendo melhor que em todos os 8 anos de casamento. O que eu não sabia era que, 3 anos na carreira médica dela, minha ex-mulher estava descobrindo que a realidade tem senso de humor soube depois por um conhecido em comum que não resistiu em compartilhar a fofoca. Parece que o recomeço dela não saiu como planejado. Ser médica recém-formada não é a riqueza e prestígio instantâneos que ela imaginava. O salário inicial como residente mal superava o que eu ganhava na construção, mas agora ela tinha uma dívida de 6 dígitos de empréstimos estudantis. Dívida que antes era nosso problema quando ela precisava da minha assinatura para consolidar os empréstimos. O apartamento que ela reivindicou nos papéis do divórcio virou um pesadelo financeiro em 6 meses. Sem minha renda para sustentar aluguel, contas e mercado, ela queimou as economias antes do primeiro contra-cheque da residência. Acabou arrumando 2 colegas de quarto só para dar conta, dividindo o espaço que ela estava tão animada para ter só para si.
Essas colegas, segundo minha fonte, não ficaram impressionadas quando descobriram que ela se divorciou do marido logo após a formatura, especialmente quando perceberam que estavam basicamente bancando o estilo de vida que ela planejava sustentar com o dinheiro de médica, que não chegava tão rápido quanto esperado. A carga horária dela era brutal. Semanas de 80 horas, plantões noturnos, chamadas nos fins de semana que ela planejava curtir a nova liberdade. A vida social que ela imaginava como médica solteira de sucesso virou tirar cochilos entre plantões e viver de comida de cafeteria do hospital e energéticos. Enquanto isso, eu estava prosperando. A empresa de construção me promoveu a gerente de projetos sênior. Meu salário cresceu bastante, e eu estava gerenciando alguns dos maiores projetos comerciais de Portland. Comprei uma casa pequena com um quintal decente, nada chique, mas totalmente minha. Sem hipoteca compartilhada, sem planejamento financeiro conjunto, sem pedir permissão para compras. O grupo de trilhas virou parte essencial do meu círculo social. Todo fim de semana, com chuva ou sol, explorávamos trilhas por Oregon e Washington. Eu estava na melhor forma da minha vida, tinha um grupo sólido de amigos e me sentia genuinamente satisfeito pela primeira vez em anos. A designer gráfica que conheci na livraria virou algo mais sério. Estávamos juntos há mais de um ano, indo devagar e com calma. Ela valorizava que eu não estava apressando nada, considerando meu divórcio recente. O que ela não sabia era como era refrescante estar com alguém que contribuía igualmente para nossa relação, em vez de me tratar como um sistema de suporte financeiro. Ela tinha a própria casa, o próprio carro, a própria poupança. Quando saíamos para jantar, insistia em dividir a conta. Quando eu cozinhava na minha casa, ela trazia vinho e sobremesa. Quando ela cozinhava na casa dela, eu limpava e levava flores. Tudo parecia equilibrado e recíproco. Mas voltando à situação da minha ex-mulher. O ponto de ruptura para ela, parece, veio no segundo ano da residência. Ela estava numa carga horária brutal quando o carro quebrou. Problemas graves no motor que custariam mais para consertar do que o carro valia. No passado, isso seria meu problema. Eu teria resolvido o financiamento, negociado com mecânicos, talvez até pedido dinheiro emprestado para a família se precisasse. Agora, ela enfrentava sozinha, com cartões de crédito estourados e sem poupança. Acabou usando o transporte público por 3 meses antes de conseguir um empréstimo para um carro usado, com parcelas que comiam uma bela fatia do orçamento já apertado. A experiência toda, parece, desencadeou uma espécie de despertar sobre o que ela perdeu quando descartou o peso morto. Foi quando a busca de verdade começou. Primeiro, ela tentou redes sociais, mas eu tinha pagado todas as minhas contas antigas e nunca criei novas com meu nome verdadeiro. Depois, contatou todos os amigos em comum que tínhamos, mas a maioria escolheu lados após o divórcio, e o lado dela não estava ganhando. Contratou um detetive particular depois de 2 anos de buscas frustradas. Até pagou $1.000 de entrada, dinheiro que ela não podia gastar. Ele encontrou endereços antigos, ex-empregadores, até parentes que não deram nenhuma informação útil. O avanço veio quando ela abusou do acesso a bancos de dados médicos no 3º ano da residência. De alguma forma, ela teve a ideia de pesquisar registros de empregos hospitalares em vários estados, procurando meu nome em descrições de cargos ligados à construção. Achava que eu acabaria precisando de cuidados médicos em algum lugar, e se eu mantivesse o mesmo tipo de trabalho, talvez encontrasse um rastro. Era uma aposta arriscada que não deveria ter funcionado, mas funcionou. Um exame físico de rotina que fiz pelo seguro-saúde do meu empregador criou um registro que apareceu na busca dela. O hospital era em Portland, Oregon, e o emprego listado era numa grande empresa de construção. Ela me encontrou. Depois de 3 anos procurando, ela finalmente tinha uma localização geral e informações suficientes para me rastrear completamente. O que ela não sabia era que o homem que ela procurava tinha evoluído muito além do cara que ela descartou naquele estacionamento da formatura. Eu não era mais o cara que trabalhava em dobro para pagar as contas dela. Não era o homem que aceitava ser chamado de peso morto e útil. Era alguém que construiu uma vida nova sem ela. Alguém que provou que a avaliação dela sobre meu valor estava completamente errada. Alguém que seguiu em frente tão completamente que o nome dela mal passava pela minha cabeça. Ela estava prestes a descobrir que, quando você joga fora algo valioso, não é você que decide 3 anos depois que quer de volta. As ligações começaram numa terça de manhã em março. Meu celular mostrou 17 chamadas perdidas de um número desconhecido. Aí as mensagens começaram a chegar. Sei que você está vendo essas mensagens. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Cometi um erro e quero consertar. Por favor, me liga. Apaguei cada mensagem sem ler além da prévia. Depois de 3 anos de silêncio total, eu não estava interessado na crise que de repente fez ela lembrar da minha existência. As ligações continuaram por 2 semanas. Números diferentes agora, provavelmente celulares emprestados de colegas ou amigos. Bloqueei cada um assim que identifiquei o padrão.
17 chamadas na terça, 23 na quarta, 31 na quinta. Ela estava escalando, ficando mais desesperada a cada dia de silêncio. Aí ela ficou criativa. Meu telefone do trabalho tocou numa sexta tarde. Eu estava no canteiro de obras revisando plantas quando a recepcionista do escritório principal ligou. Oi, tem uma mulher aqui dizendo que é sua esposa. Fala que é uma emergência familiar e precisa falar com você agora. Como ela é? A recepcionista descreveu ela perfeitamente. Minha ex-mulher tinha descoberto meu empregador e dirigido até Portland. Tava no nosso saguão agora, provavelmente inventando uma história sobre notícias médicas urgentes ou crise familiar. Diz que não conseguiu me contatar e que tô fora do estado num projeto pelas próximas 2 semanas. Pega o contato dela e avisa que alguém vai retornar. Tá bom. Devo ligar mesmo? Não. 1 hora depois, meu chefe ligou com uma atualização. Ela esperou no saguão por 3 horas, perguntando repetidamente se eu tinha retornado ou aparecido em outros canteiros. Quando ficou claro que eu não ia aparecer, ela deixou o número num bilhete escrito à mão. O que dizia o bilhete? Algo sobre vocês precisarem discutir o futuro juntos. Ela parecia bem chateada quando percebeu que não íamos ajudar a te localizar. Valeu por lidar com isso profissionalmente. Sem problema. Às vezes aparecem ex-esposas loucas. Vou marcar as informações dela caso ela volte. Ela não voltou pro escritório, mas encontrou outros jeitos de marcar presença. Parece que passou o fim de semana dirigindo por Portland, procurando minha picape em condomínios e estacionamentos de restaurantes. Um dos meus amigos de trilha ligou no domingo à noite para avisar que uma mulher com a descrição dela o abordou numa cafeteria, dizendo que procurava o marido afastado e mostrando uma foto no celular. Cara, não falei nada, mas ela parecia muito determinada. Disse que estava te procurando há 3 anos. Valeu pelo aviso. Se ela te abordar de novo, você nunca ouviu falar de mim. Entendido. Na segunda, ela mudou de estratégia. Descobriu que eu morava em algum lugar de Portland e resolveu inundar a cidade com a busca. Postou em grupos de bairro no Facebook, apps de vizinhança, até no Craigslist na seção de conexões perdidas, tudo com a mesma mensagem básica, procurando meu marido. Perdemos contato depois da minha residência médica. Por favor, me ajudem a reconectar. Minha namorada me mostrou um dos posts na terça noite. Estávamos cozinhando na minha casa quando ela abriu o Facebook no celular. Que estranho. Uma mulher tá postando em todos os grupos de Portland procurando o marido. Tá usando uma foto que parece antiga, e a coisa toda soa desesperada. Olhei o post. Era mesmo uma foto minha do casamento, provavelmente tirada num jantar qualquer que esqueci. A legenda parecia um anúncio de conexões perdidas, cheia de arrependimento e promessas de consertar as coisas. Parece alguém que não entende que algumas pontes não podem ser reconstruídas depois de queimadas. Minha namorada sentiu. Os comentários estão bem cruéis. A maioria tá dizendo que, se o marido queria ser encontrado, não teria sumido tão bem. Ela estava certa. A seção de comentários estava cheia de gente apontando o óbvio. Homens não somem completamente sem um motivo muito bom. Várias mulheres compartilharam histórias de ex-maridos que cortaram contato, e o consenso era claro, esse nível de evasão significava que o estrago foi grande. Na quarta, veio a jogada mais desesperada. Ela conseguiu meu endereço. Cheguei do trabalho e a vi sentada no carro em frente à minha casa. Tava lá tempo suficiente para chamar a atenção dos vizinhos, porque a senhora ali, da casa em frente, me parou quando entrei na garagem. Aquela mulher tá estacionada aí desde o meio-dia, perguntando para todo mundo que passa se te conhece. Falei que nunca te vi na vida. Obrigado. Se ela te abordar de novo, pode chamar a polícia por comportamento suspeito. Estacionei na garagem e entrei pela porta lateral, evitando contato com o carro dela. Ela sabia que eu estava em casa agora, o que significava que o confronto de verdade estava chegando. A campainha começou às 7 da noite. Toques contínuos, agressivos, que duravam 2 minutos. Depois batidas. Mais toques. Ignorei tudo, seguindo minha rotina normal de jantar e leitura. Por volta das 9, ela começou a gritar pela porta. Sei que você tá aí. Vi sua picape na garagem. Precisamos conversar como adultos. Dirigi 16 horas para chegar aqui. Não vou embora até você me ouvir. Os vizinhos estavam ganhando um show. Vi luzes de varandas acendendo pela rua, as pessoas provavelmente curiosas com o drama na nossa rua normalmente tranquila. Liguei para o número de emergência não policial. Quero reportar uma pessoa invadindo minha propriedade e perturbando a paz. É minha ex-mulher, tá aqui há horas e se recusa a ir embora. O policial que chegou 20 minutos depois foi profissional e eficiente. Vi pela janela enquanto ele falava com ela por uns 10 minutos.
Ela estava agitada, gesticulando na direção da minha casa, provavelmente explicando a busca de 3 anos e a necessidade desesperada de se reconectar. Ele bateu na minha porta, e eu atendi. Senhor, a mulher diz ser sua ex-mulher e que precisa discutir assuntos importantes com você. Quer falar com ela? Não, estamos divorciados há 3 anos, e não tenho interesse em nenhuma comunicação com ela. Quero que ela seja retirada da minha propriedade. Entendido. Vou escoltá-la para fora e explicar que ela precisa te deixar em paz. Pela janela, vir e voltar para o carro dela e ter outra conversa. Essa foi claramente mais firme, porque ela entrou no carro e foi embora sem olhar para minha casa. Meu celular vibrou 5 minutos depois com uma mensagem de um número desconhecido. A polícia não pode me impedir de te amar. Vou esperar o tempo que for preciso. Fiz um print da mensagem e adicionei ao arquivo que comecei a montar. Se isso escalasse mais, eu queria documentação de tudo. 3 anos de silêncio, seguidos de 2 semanas de desespero. Ela me encontrou, mas estava prestes a aprender que encontrar alguém e se reconectar são coisas completamente diferentes. Ela me encurralou no Home Depot num sábado à tarde. Eu estava carregando madeira na picape para um projeto de deck quando ouvi a voz dela atrás de mim. Por favor, não vá embora. Só 5 minutos. Virei e havia uns 3 metros, parecendo que não dormia há dias. Tava mais magra do que eu lembrava, com olheiras escuras e aquela energia frenética de quem tá vivendo de puro desespero. 5 minutos para quê? Para pedir desculpas? Explicar? Pedir outra chance? Fechei a tampa da caçamba e a encarei de frente. Você teve 8 anos de chances. Gastou todas naquele estacionamento há 3 anos. Eu tava estressada. A faculdade de medicina era sufocante, e disse coisas que não queria. Tenho lamentado todo dia desde então. Qual parte você lamenta? Me chamar de peso morto? Ou descobrir que o peso morto era quem mantinha sua vida funcionando? Ela recuou com isso. Nunca deveria ter dito essas coisas. Tava com medo de começar minha carreira e achei que precisava ser completamente independente para provar que conseguia ser médica. E como isso tá funcionando para você? A mandíbula dela travou. Foi mais difícil do que eu esperava. As horas, o dinheiro, tudo. Percebi agora que abri mão da melhor coisa da minha vida por uma carreira que não é o que eu pensava. Encostei na picape e cruzei os braços. Então deixe eu entender. Quando achou que ia ser rica e bem-sucedida, me jogou fora como lixo. Agora que a realidade bateu e você tá lutando, de repente sou a melhor coisa que já te aconteceu. Não foi assim. Foi exatamente assim. Você mesma disse. Não precisava mais de mim. Eu fui útil durante a faculdade, mas aquele capítulo tinha acabado. Lembra? Ela olhou pro chão. Estava errada. Sim, tava. Sobre muitas coisas. Sei que te machuquei, mas podemos consertar isso. Tínhamos algo bom antes da medicina tomar conta de tudo. Podemos ter isso de novo. Quase ri. Nunca tivemos nada bom. Eu tive 8 anos sendo seu suporte financeiro e emocional enquanto você perseguia seu sonho. Você teve 8 anos de trabalho gratuito enquanto descobria sua carreira. São 2 relações completamente diferentes. Isso não é justo. Justo? Quer falar de justo? Deixa eu te contar o que foi justo. Você conseguiu exatamente o que pediu. Um recomeço sem peso morto. Eu consegui exatamente o que merecia depois de 8 anos sendo subestimado. Uma vida onde sou valorizado. Eu te valorizo. Sempre valorizei. Você valorizava o que eu proporcionava. Tem diferença. Ela deu um passo à frente, e vi lágrimas começando a se formar. Te amo. Sempre te amei. Só me confundi com as prioridades. Não, você não se confundiu. Você foi honesta. Pela primeira vez em 8 anos, disse exatamente o que pensava de mim e do nosso casamento. A única coisa que mudou foram suas circunstâncias. As pessoas mudam. Eu mudei. Mudou? Ou tá só desesperada porque ser adulto é mais difícil do que esperava? Ela ficou quieta por um longo momento, depois tentou outra abordagem. O que posso fazer para provar que sou diferente agora? Nada. Porque eu também sou diferente agora. O que quer dizer? Quero dizer que não sou o mesmo cara que você descartou há 3 anos. Aquele que trabalhava em dobro para pagar suas contas? Ele se foi. O que aceitava ser chamado de peso morto e útil? Não existe mais. Você tá falando com outra pessoa. Não acredito nisso. As pessoas não viram outras pessoas. Viram sim. Especialmente quando são forçadas a reconstruir a vida do zero. Quer saber o que aprendi nos últimos 3 anos? Ela assentiu. Aprendi que sou uma companhia bem legal quando não tô constantemente preocupado com o estresse de outra pessoa.
Aprendi que tem interesses e hobbies que não giram em torno de horários de faculdade de medicina. Aprendi como é ter conversas que não terminam com alguém reclamando de professores, plantões ou provas. O rosto dela estava ficando mais vermelho a cada ponto. Aprendi que, quando você sai com alguém que tem a própria carreira e o próprio dinheiro, relações viram parcerias, não casos de caridade. Aprendi que respeito mútuo é possível quando as duas pessoas contribuem igual. Você tá saindo com alguém? Tô noivo de alguém. As palavras a acertaram como um soco. Ela deu um passo para trás e levou a mão ao peito. Noivo. 3 meses atrás. Casamos em setembro. Mas ainda somos casados. Não, não somos. Você me divorciou, lembra? Papéis assinados e tudo. Bem eficiente, aliás. Quero dizer, ainda podemos tentar de novo, se você quiser. Não quero tentar de novo. Quero seguir em frente com alguém que me escolheu quando tinha opções, não alguém que só me quer de volta porque as outras opções não deram certo. Ela estava chorando abertamente agora. Não era para ser assim. Como era para ser? Você aparecer depois de 3 anos, pedir desculpas por me tratar como lixo, e eu aceitar você de volta na minha vida com gratidão. Sim. Não. Não sei. Só pensei, se pudesse te encontrar e explicar. Você achou que eu estava parado esperando você perceber seu erro. Como se eu tivesse em pausa até você decidir que precisava de mim de novo. Ela não respondeu. Mas a expressão no rosto dela confirmava exatamente o que ela estava pensando. Aqui vai uma coisa que você nunca entendeu sobre mim. Não fico esperando as pessoas descobrirem meu valor. Quando você me jogou fora, levei suas palavras a sério e segui em frente completamente. O homem que você procura se casou com alguém que o valoriza desde o primeiro dia. Eu poderia te valorizar agora. Tarde demais. Alguém já faz isso. Abri a porta da picape e entrei. Ela ficou lá me olhando, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia ou oferecesse alguma esperança de reconciliação. Em vez disso, abri a janela e dei um último conselho. Da próxima vez que encontrar algo valioso, tenta não jogar fora só porque acha que encontrou algo melhor. A maioria das pessoas só tem uma chance de cometer esse erro. Dirigi, deixando ela no estacionamento do Home Depot com a mesma expressão que tinha 3 anos antes, quando assinei os papéis do divórcio. A diferença era que, dessa vez, ela entendia exatamente o que tinha perdido. 2 semanas depois do encontro no Home Depot, ela fez uma última jogada desesperada. Apareceu no meu trabalho de novo, dessa vez com outra história. Disse para a recepcionista que era médica com informações urgentes sobre minha saúde que precisavam de discussão imediata. Meu chefe me chamou no escritório. Sua ex está de volta. Agora diz que é uma emergência médica. Chama a segurança. Na verdade, deixa eu resolver isso pessoalmente. Fui pro saguão onde ela estava esperando, ainda de jaleco, provavelmente vindo de um plantão noturno. Parecia pior que antes, como se tivesse sobrevivido só de café e falsa esperança. Emergência médica? Perguntei. Precisava te ver. E achou que fingir ser uma médica com informações urgentes era o jeito certo de fazer isso. Eu sou médica. Você também é mentirosa. Não tem emergência médica, tem. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando de novo. Aqui vai o que vai acontecer. Vou te dar 2 coisas, e depois isso acaba para sempre. Tirei um envelope do bolso da jaqueta. Primeiro, uma ordem de restrição. Qualquer contato a partir de agora, direto ou indireto, vira um problema legal. Isso inclui aparecer no meu trabalho, na minha casa, contatar meus amigos ou inventar emergências falsas. As mãos dela tremiam enquanto pegava o envelope. Segundo, isso é para você. Entreguei um convite de casamento. Meu nome e o da minha noiva estavam impressos em letras elegantes, com a data de setembro e as informações do local em Portland. Quero que entenda que não tô só seguindo em frente sem você. Já segui. Completamente. A vida que tô construindo não tem nada a ver com a vida que tivemos juntos. Ela olhou para o convite como se ele pudesse sumir se piscasse. Minha noiva sabe de você. Sabe do nosso casamento, do divórcio e das suas tentativas recentes de contato. Ela não se sente ameaçada por você porque entende algo que você nunca entendeu. O quê? Que quando alguém te escolhe todo dia, em vez de só te manter por perto até aparecer algo melhor, cria um tipo completamente diferente de relação. A segurança tinha chegado e estava esperando ali perto, provavelmente chamada pela recepcionista quando percebeu o que estava acontecendo. Esses senhores vão te acompanhar até seu carro. Se eu te vir de novo, se tiver notícias suas de novo, se você contatar qualquer pessoa na minha vida de novo. Atualização, novembro de 2025. 2 semanas depois do confronto no trabalho, a poeira finalmente começou a baixar. A ordem de restrição pareceu funcionar, Lauren não apareceu mais, não ligou, não mandou mensagens.
Soube por um amigo em comum que ela voltou para a cidade dela, ainda lidando com a residência e as dívidas que acumularam como uma sombra. Parte de mim se perguntou se ela aprendeu algo com isso tudo, mas, honestamente, não era mais meu problema. Minha vida parecia um roteiro de filme indie, mas com um final feliz que eu não esperava. Passei essas semanas refletindo sobre o que significa valorizar a si mesmo. Não é sobre vingança ou provar algo para os outros. É sobre escolher não carregar o peso de quem não te enxerga. Comprei uma casa nova em Portland, com um quintal onde plantei algumas árvores. Nada grande, mas é meu, e cada muda que coloco na terra me lembra que estou construindo algo sólido, algo que não depende de ninguém para florescer. Minha noiva, Megan, tá planejando o casamento com uma calma que me faz rir. Ela faz listas no celular enquanto toma café, e eu só fico olhando, pensando como é bom dividir a vida com alguém que não vê isso como uma transação. Outro dia, tropecei num carrinho de compras no Home Depot, como se o universo quisesse me lembrar do drama. Ri sozinho, porque, caramba, às vezes a vida é só isso, aprender a rir dos tropeços e seguir em frente. Tô em paz agora, e isso é mais valioso que qualquer diploma ou recomeço que alguém possa prometer.